Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História de Versos Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidado, convidada muito especial, como é que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de apresentá-la, queria convidar vocês, obviamente, aí a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube. Não deixe de assinar o canal para toda vez que tiver episódio como esse, conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de seguir a gente aí também nas redes sociais, porque a gente também faz recortes do episódio e tudo, e vocês podem acompanhar isso também em primeiríssima mão, tá? Bom, falar aqui da nossa convidada de hoje, é escritora, roteirista, dramaturga e atriz, formada em comunicação social, rádio e TV pela UFRJ, atuação pela CAL e pós-graduada no curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz. Memória de Ninguém, editado pela editora Nós, seu romance de estreia, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2023 e vencedor do Prêmio Toca, e teve seu primeiro capítulo publicado pela revista Granta. No teatro, foi premiada pela dramaturgia das peças Sexton, Quinta Seleção Brasil em Cena, pelo CCBB e MINC, e Aos Peixes, o Festival de Teatro do Rio de Janeiro. Participou da equipe de roteiro de filmes e séries de TV e teve contos publicados em revistas literárias e antologias poéticas. Muito bem-vinda aqui ao História de Versos, Helena Machado. Obrigada. Um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece. A gente estava louco para fazer esse papo com você, desde a época que eu li, né, o Memória de Ninguém, que é esse livraço que a gente vai falar bastante dele aqui. A gente já começou a falar e tudo, né? Sim. E eu falei, não, a gente precisa falar mais desse livro, falar mais do que você está fazendo ali no Histórias, e que bom que deu certo. Então, super bem-vindo e super obrigado aí pela sua agenda, aproveitando a sua vinda aqui em São Paulo, né, que a gente sabe que você mora no Rio. Então, foi ótimo que a gente conseguiu aqui conciliar os nossos horários e vamos fazer um papo super gostoso aqui, não tenho dúvida disso. E pra gente aquecer aqui um pouco a conversa, eu queria só entender de você aí como começou a sua história com a literatura, quando a literatura bateu ali na sua porta e falou: oi, tudo bom? Vim pra ficar. Ah, que engraçado. De novo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de a gente estar conversando aqui. Então, na verdade, eu comecei escrevendo... Eu sou formada em comunicação, né? E bati a minha mão aqui. Pode bater, fica à vontade. Tá. E aí, na época da faculdade de comunicação, eu fazia rádio e TV. Uhum. E eu comecei a fazer umas aulas de roteiro. E aí, os professores começaram a dizer que eu tinha uma imaginação muito fértil e que eu era muito boa para criar histórias. E aí, a princípio, eu enveredei por esse lado do roteiro. E como eu sempre fui muito apaixonada por teatro, depois me formei na CAL e comecei a escrever dramaturgia. E eu sempre me sentia como se eu fosse muito atada porque a maioria das produções de roteiro e de teatro, eles estão muito vinculadas na questão da narrativa clássica, da jornada do herói, que você tem um acontecimento que interrompe o cotidiano e o herói sai em busca de enfrentar um desafio, superar os obstáculos e conseguir alguma coisa no final. E esse tipo de estrutura sempre me deixou muito incomodada, eu sempre me senti muito presa, porque eu sempre achei que eu queria falar mais através das palavras e não das imagens, como é o caso dos roteiros, ou dos diálogos, como é no teatro, apesar de que eu acho que no teatro a gente é mais livre, né? A maioria das peças hoje em dia tem outras estruturas que vão além do romanesco, assim. Mas, enfim, aí a literatura aconteceu, tem um pouco a ver com a história do próprio livro, porque foi... Meu pai morreu de verdade em agosto de 2015. E eu lembro que quando ele morreu, tanto na missa de sétimo dia quanto no enterro, minhas irmãs e minha mãe olharam para mim: aí você não vai falar nada? Porque eu era aquela que falava e que elas sempre encararam como a que escreve. Uhum. E eu fui incapaz de falar qualquer coisa. E eu lembro que no enterro do meu pai eu pensei que alguma coisa, assim, essas coisas que a gente não sabe de onde vem. Falei, um dia eu vou escrever um livro sobre isso e sobre tudo, na verdade. Então, acho que foi... E eu entrei numa crise muito profunda, de fato, após a morte do meu pai, com o tempo, e com muitas questões que eu abordo no livro. Uhum. E aí isso coincidiu com a minha
fui morar um tempo aqui em São Paulo e a Carola Saavedra, que é uma excelente escritora, que virou minha mestre e uma das minhas melhores amigas hoje em dia, estava dando um curso de formação de escrita de romance. E daí eu vim fazer o curso dela e aí tudo se abriu, o mundo se abriu. E aí eu falei, cara, nunca mais quero deixar de fazer isso, porque eu senti na literatura que eu posso me esparramar, assim. E pra mim é o que eu mais quero fazer, assim. Demais. E para você que passou pelo teatro e passou pela escrever roteiros ali, mais de dramaturgia e tudo, qual a diferença ali entre escrever esse tipo de... essa escrita, que é uma escrita ali mais rápida, mais de diálogo e tudo, e partir para um romance, assim? E aí, obviamente, eu imagino que a Carola te ajudou muito nesse aspecto, mas qual foi, assim, o principal desafio, assim, para você, de sair desse texto mais curto para esse texto mais longo? Eu acho que eu sempre fui uma grande leitora, né? E eu sempre achei que escrever um romance era uma ousadia. E aí eu acho, assim, que para mim eu trabalho com a linguagem, é o que me interessa enquanto escritora, é trabalhar com a linguagem, e o mais difícil foi eu encontrar a minha voz. E eu acho que eu bati muito cabeça no início, e nisso a Carola foi muito importante, que teve um determinado momento em que ela falou, caramba, Helena, agora você encontrou a sua voz, agora vai. E aí eu meio que descarrilhei mesmo, assim. Eu acho que é isso, acho que o escritor tem que entender onde está a sua voz, aquilo que só você pode dizer, que ninguém vai mais dizer, além do que dizer, como dizer. Então, esse como dizer, acho muito importante esse trabalho com a linguagem. Sim, muito legal. E em algum momento dessa trajetória entre essa escrita do roteiro e a escrita do romance, você pensou em desistir do romance? Eu dei umas paradas, porque para mim a escrita não é um lugar... eu sei que tem gente que fala, tem escritores que dizem que eu vou ali escrever porque vai ser um momento que eu vou ter tranquilo e que eu vou esquecer do resto. E para mim é uma grande tormenta o momento que eu estou escrevendo. Eu acho legal depois que eu leio e falo, agora foi. Mas durante o processo de escrita é muito atormentado mesmo. Minha cabeça é meio pesada, eu acho. E daí é muito tenso, sabe? Então, em vários momentos, eu tive que dar uma interrompida porque eu achei que eu não fosse dar conta. E, para mim, eu acho que tem um grande salto, assim, que é perceber que talvez eu tenha escrito esse livro e tenha demorado tanto para ter coragem de escrever literatura, porque eu achava que eu poderia enveredar por um caminho do qual eu não tinha mais condições mentais de voltar. Então, quando eu acho que em algum momento da minha vida, talvez inconscientemente, eu tenha percebido que eu posso ir, que eu vou voltar, que eu não vou me perder naquilo. Então, acho que foi meio que isso, assim. Entendi. E você falou desse tormento, né, da escrita. Para você é um tormento por conta do texto, do que você está produzindo ali? Ou é um tormento também com ansiedade, assim? Com ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. Então, para mim, é muito difícil ficar parada no computador digitando. Eu, geralmente, muitas vezes... escrevo enquanto caminho, enquanto ando pela casa, aí eu vou falando pro bloco de notas, ligo o gravador e vou lá. E aí o momento que eu sento diante do computador é mais um momento de escolher outras palavras, de trabalhar o texto, mas esse primeiro rompante, ele sempre vem de um outro jeito. Ou muitas anotações espalhadas, eu não tenho um processo muito caótico, ele não é um processo linear. E talvez isso também eu tenha aprendido, assim, que era uma coisa que me deixava muito atormentada no roteiro mesmo, na dramaturgia, e agora eu acho que eu já cheguei a um momento que eu aceitar como funciona a minha cabeça e simplesmente saber que aquilo ali vai sair, talvez não de uma maneira tão metódica. Tão organizadinha, né? E se organiza e ela se organiza por si só, né? Exato. E qual a sua disciplina de escrita, assim? Você escreve à noite? A gente estava falando offline ali que você falou que estava escrevendo às 5 da manhã. Como que você... Porque entendi, assim, e eu achei ótima essa dinâmica de gravando as coisas. Vou usar para mim também. Às vezes eu lembro das coisas e depois esqueço, né? Depois esqueço, falo, puta, mas o que era mesmo e tal. E esqueço mesmo, tipo, não consigo recuperar mais. Então, essa dinâmica de gravar é excelente. Mas grava. Mas aí qual é a sua disciplina? Você escreve mais à noite, escreve mais de manhã, escreve noites inteiras? Como que é para você?
Então, até nisso eu não tenho uma disciplina, porque depende dos outros trabalhos que eu estou fazendo. A disciplina é a indisciplina. Mas assim, eu geralmente consigo produzir mais à noite. E aí eu já cheguei a pensar que, enfim, tá todo mundo dormindo. É como se os inconscientes de todo mundo ficassem ali pululando, feito... Tá todo mundo aberto, a cabeça... E aí parece que vem umas ideias mais... não sei explicar, mas é como se tivesse uma captação maior durante a madrugada. Interessante. Mas depende de quando vem, aí eu anoto, e aí mas aí óbvio que tem uma disciplina também de falar, agora eu vou desligar tudo e agora eu vou trabalhar no que para onde eu preciso ir, né? Então, aí eu paro, mas não tem um momento, porque depende muito dos outros trabalhos que eu estou fazendo, não tem um horário certo, mas de fato à noite é o horário em que eu rendo mais. Não, você falou uma coisa interessantíssima, porque esse silêncio, né? O silêncio. É o silêncio em todos os aspectos. É o silêncio em si, mas é o silêncio enquanto as pessoas estão no silêncio delas. Exato. Também, né? Então, interessantíssimo isso. Porque realmente, durante o dia, por mais que você esteja em silêncio, existe um barulho. Total, em volta, um barulho até da luz, né? A luz, nesse aspecto, acaba sendo um barulho também. Então, muito interessante isso. Que lindo isso, a luz ser um barulho, porque também né? Exato. E a vida está acontecendo, é muito doido, é diferente quando a vida está parada. Exato, muito interessante. E aí, eu vou pegar esse ponto, até do ponto de vista das redes sociais, né? Tem menos gente conectada e tudo. E eu queria te perguntar sobre isso exatamente. No caso das redes sociais, assim, a gente vê o quanto é necessário, importante os autores hoje estarem plugados nas redes sociais, porque também é nas redes sociais que se vende mais livros, são nas redes sociais que também promove um diálogo ali com os autores, são nas redes sociais que você também consegue entender um pouco para onde o seu livro está indo, né? As pessoas estão curtindo, não estão e tudo, então tem esse taste, tem esse filtro ali. Mas eu queria te perguntar o quanto as redes sociais, nesse aspecto, é positivo, acaba sendo positivo, mas o que ela atrapalha também na vida do escritor hoje em dia, que para mim, eu sei que alguns escritores optam por não estar nas redes sociais, mas eu acho que isso também tem um preço hoje em dia, né? Sim. Eu fiquei pensando isso muito, né, com Memória de Ninguém, que como é meu livro de estreia, não tinha nenhuma essa coisa do livro ser o imponderável, né? Eu acho que tanto a escrita quanto o caminho que ele vai ter, né, de vida mesmo, e como ele vai... Então, assim, para mim, enquanto escritora, receber o retorno dos leitores e saber como ele toca cada uma das pessoas e ver que ele está, provocando gente, e é muito gostoso e é um retorno que é incomparável, assim. Eu acho que numa época em que os escritores não tinham acesso aos leitores, devia ser muito diferente do que hoje em dia você tem um contato direto com o leitor, e isso te enche, é como se, olha, eu fiz uma coisa que está mexendo no outro. Exatamente, te oxigena. Então, eu acho isso muito importante nas redes sociais, e ver como oxigena diferente cada um. E, para mim, um dos retornos mais lindos, assim, é quando eu recebo mensagens de leitores falando que levaram o livro para o consultório de análise. Porque eu acho... Maravilhoso. Aí eu falo, então aí tocou, né? Tocou. Então valeu a pena. Valeu a pena. É o que mais me deixa emocionada, assim. Mas isso que a gente estava falando até em off, dessa coisa da produção, eu acho que atrapalha, porque é um excesso de informação, e eu acho que a rede social sempre dá a gente nunca coloca as coisas... muito poucas coisas, ou a gente está sempre construindo um personagem de nós mesmos nas redes. Total. E é sempre um personagem que está muito vinculado ao nosso ideal de perfeição. Exato. Do que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Então, às vezes isso provoca uma espécie de comparação que é latente, assim, de caramba, fulano faz isso, faz aquilo outro, meu Deus, eu não consigo fazer um décimo do que fulano faz. E aí isso vai gerando ansiedade, ainda mais em quem já é ansioso. Exato. Então, acho que dar um tempo nas redes, ou então estipular horários para você entrar. É saudável, né? É saudável para a produção, né? Para a escrita. Sim, sem dúvida. E falando em produção e escrita,
Eu queria te perguntar que dica que você dá, assim, imagino o aprendizado, né, de você escrever, principalmente o primeiro livro, né? Eu acho que todos os livros você acaba aprendendo outras coisas, talvez coisas diferentes, ou talvez um outro ponto sobre uma coisa que você já aprendeu. Eu acho que isso não vai deixar de existir, os aprendizados, acho que em cada livro que você produz, mas acho que num primeiro ele rompe muito mais coisas, né? Ele tem novidade em muitos aspectos. E aí eu queria te perguntar do Memória, assim, o que você aprendeu mais com essa história, né? De botar um livro nas prateleiras e tudo. E que dica que você dá nesse aspecto para quem está nesse processo de produzir um primeiro livro? Eu acho que o que eu mais aprendi é que o livro tem um próprio tempo. E eu sempre, com essa questão da ansiedade, eu sempre quis lutar muito com o tempo, e a minha tentativa de lutar contra o tempo me deixava ainda mais ansiosa. Então, eu fui entendendo que tinham coisas que eu não era capaz de dar conta naquele momento e que elas precisavam se assentarem e terem um momento delas, e um momento que eu também estaria pronta para escrevê-las. Então, foi um livro que eu demorei muito para escrever, que foram, na verdade, eu terminei em janeiro de 2019 o primeiro tratamento. Eu comecei a escrever em agosto de 2016, ou seja, 16, 17, 18, 2 anos e meio. E depois ainda teve até a publicação mais 2 anos e meio. Então, no total, foram quase 5 anos. E eu tive que gerenciar tanto a minha apreensão em terminar o livro, quanto como ele vai vir para o mundo, quando e através da onde. Então, acho que essa questão do tempo, e que eu acho que é quase uma entidade à parte, o livro. Sim. E eu vejo, muita gente que está começando e que está tentando escrever o primeiro livro, que fica muito ansiosa para publicar logo e, às vezes, ainda não está pronto para publicar. Exato. Então, acho que o mais importante, número 1, é se escrever um bom livro. E depois é outra parte. Perfeito. Ótima dica, eu acho, aí para quem tá nesse processo, porque realmente o que é natural, né, da gente. Sim. Essa ansiedade, eu acho que, né, de ter um texto, de querer publicá-lo. Eu já ouvi tipo, alguns autores, eu acho que foi o Tenório que falou aqui, que muita gente escreve um livro mais pensando no coquetel de lançamento. O Marcelino fala isso direto. Marcelino, faz pensando no coquetel de lançamento do que no texto em si. Mas acho que tem isso, né? Eu acho que a dica, então, que você está falando aí é, tipo, calma, faz no tempo certo, né? Tipo, não, segura um pouco a ansiedade e deixa o texto respirar também um pouco, né? Sim. Interessantíssimo. Nesse aspecto, você acha que a escrita ainda é um lugar para poucos? Ou qualquer pessoa, eventualmente, pode vir a produzir um grande texto? Eu acho que escrever todo mundo pode, né? Eu acho que escrever é muito importante também para a autocompreensão. Agora, escrever e se tornar um escritor ou escritora, eu acho que são coisas diferentes. Porque eu acho que, além da escrita em si, tem uma vocação que é você estar disposto a ter um trabalho laboroso em cima daquilo. Não é simplesmente escrever. É uma dedicação, um empenho, um gerenciamento do tempo, e diante de toda a nossa vida turbulenta, com outros trabalhos, que, enfim... mas eu acho importante que todo mundo possa ler e escrever. Que tem a experiência das duas coisas ali, Sim. né? Acho que você está falando entre escrever e ser publicado, né? São duas coisas distintas, mas escrever qualquer um, eventualmente, acaba escrevendo do seu jeito, né? E tudo. Porque aí não tem também... Se você não vai publicar, você não tem que se preocupar tanto com a técnica, né? Com as coisas mais específicas da publicação, né? E quando eu penso assim, no histórico dos diários, por exemplo, né? Que, na verdade, era muito mais voltado para as mulheres, e os homens nunca tiveram essa cultura de ter um diário. Bom ponto. Eu também não tinha diário, assim, mas quando eu retrocedo na minha cabeça, desde criança, eu tenho cadernos que não era meu querido diário, aconteceu isso e aquilo outro, mas eu escrevia histórias que vinham à minha cabeça. E eu acho que lidar com a imaginação é uma coisa que toda criança tem, que à medida que você vai crescendo, o mundo vai te fechando, né? E eu acho que o estímulo da imaginação é algo que muda, na verdade, toda uma vida.
Sim, sem dúvida. E como é que foi o trabalho com o editor, assim? É mais fácil aceitar crítica quando está começando? Quando eu estou começando, eu digo, no primeiro livro publicado. É mais fácil ou é mais difícil? Porque isso é uma coisa que você vai aprendendo mais com o tempo. Então, eu acho que qualquer arte que você faz, há que se ter coragem de dar a cara a tapa. Porque se você não tem coragem de dar a cara a tapa, nada acontece. Exato. Então, eu acho que a partir do momento que você coloca qualquer coisa no mundo, você tem que estar disposto a ouvir coisas boas e coisas ruins. Porque, enfim, a partir do momento que você põe no mundo, não é mais seu. E você não pode obrigar que as pessoas gostem daquilo, igual não podem obrigar que as pessoas gostem do seu filho ou da sua filha. Exato. E nem de você mesmo, né? A gente tem muita tendência de querer ser aceito e amado por todos, e a vida não é assim. Muita gente não vai gostar de você, muita gente vai gostar. Eu acho que é assim como uma obra que você põe no mundo. Sim. Então, tem que estar disposto a ouvir coisas boas e coisas ruins. Não sei se tem muito a ver. No caso desse livro, enfim, eu tive a grande sorte de ter tido retornos muito bons. Mas, como eu te disse, o início da escrita dele, que foi no curso da Carola... Nossa, o tanto de coisas que a Carola, ela é uma excelente escritora e ela também é muito crítica e por isso eu confio nela. Então eu vi coisas muito difíceis de lidar, até essa coisa de eu descobrir a minha voz. Sim, eu mexia muito com clichês, eu entrava muito nos vícios de linguagem que eram próprios de quem está começando. Então acho que tem que estar disposto a ouvir, né? Sim, sem dúvida. Bom, o trabalho foi excelente, né? Porque, primeiro, tem um retorno maravilhoso aí que você falou dos leitores. Eu, particularmente, gostei demais do livro. Premiado, né? Pelo finalista ali do Prêmio São Paulo de Literatura esse ano, que, aliás, estava torcendo muito pelo seu livro, de verdade mesmo. A gente fica, né? Aqueles livros que a gente mais gosta, a gente fica ali torcendo mesmo. Não tem jeito. E eu queria te perguntar, nesse aspecto, qual a importância assim, dos prêmios literários para você? Que você estava como aquele dia do Prêmio São Paulo de Literatura? Nossa, eu tava uma pilha! Eu achei que eu ia morrer aquele dia. E é muito doido, né? Depois que passou, porque eu acho que tem muito também essa coisa do imponderável e de que cada um que lê, né? E eu achei muito lindo, porque assim como você estava torcendo por mim, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam torcendo. Isso para mim já é um grande presente, um grande retorno. Você vê que seu livro tocou muitas pessoas e que as pessoas torceram por ele. E eu acho os prêmios muito importantes para divulgarem seu trabalho, para o livro ter um alcance maior e atingir mais pessoas. Porque deve ser muito triste você escrever e não ter um escoamento, né? E seu livro ficar preso. Sim. Então, no caso do Memória, eu ganhei o Prêmio Toca, que é esse prêmio que o Marcelino criou, e eu acho esse prêmio que tem que ser muito, assim, ovacionado, porque é muito difícil. Saíram livros ótimos, inclusive, desse lugar. O Peso do Pássaro Morto, sim, da Aline, o da Mari Carrara, o primeiro, da Maria Carmen, que... Sim, Se Deus me chamar, não vou. Que é lindo. Exato. Shelis Manioto também. Então, foram livros que tiveram uma trajetória muito bonita, que vieram a partir desse prêmio. E eu acho muito lindo, assim. O Marcelino, ele tem uma paixão pela literatura e por ver as coisas no mundo e por incentivar. E além de ser um grande mestre, né? Então, eu acho muito lindo ele promover esse concurso. E foi a partir daí que meu livro foi publicado pela Nós, porque era uma associação entre o Marcelino e a Simone Paulino, que é minha editora maravilhosa. Sim. Enfim. E ele só existe por causa desse prêmio. Então, eu acho os prêmios muito importantes. E um prêmio levando outro prêmio, né? Você vê que vai construindo. E nessa narrativa você vai agregando tanta coisa ali no meio, né? Sim. É muito interessante, que também acaba ajudando também num próximo trabalho, dando mais visibilidade para o livro, para você, como escritor e tudo. Então, acho que isso ajuda. Acho que a gente poderia ter mais prêmios no Brasil de literatura, né? Ainda mais para livros inéditos de escritores estreantes. Poderia. Só tem o Sesc, eu acho. Hoje em dia tem o prêmio Sesc. O Jabuti tem de estreante também, não tem? Esse ano abriu, mas já para publicado. Já para publicado. Prêmios para o livro ser publicado são pouquíssimos. São o Sesc, eu acho que o CEP de Pernambuco também tinha um. E são esses. E o Marcelino que inventou o Prêmio Toca, maravilhoso, assim. Porque são pouquíssimos.
Tem que ter mais espaços como esse. As editoras poderiam se incentivar, né, ou promover concursos para publicarem um primeiro livro. Sim, sim, sem dúvida. O Saramago hoje é um prêmio que é não publicado, né? É verdade. Tem um prêmio Saramago, que é em Portugal, né? Que é para até 40 anos, se eu não me engano. Exato. De livros de estreantes também. O Do Fantasma, do Rafa Galo, que ganhou a última edição, não tinha sido publicado ainda, foi publicado depois. Um livro, inclusive, que ele falou que foi recusado por várias editoras. Pois é. E ganhou um Saramago e aí foi publicado. Mas só pegando esse gancho, eu concordo, assim, acho que poderia ter mais, porque incentiva, né, também esse livro ali que está guardado, que às vezes são livros tão bons, né, que está esperando essa janela, né, para ser publicado. O próprio Ninho da Betânia, né, que a gente estava conversando aqui também, que também foi publicado por conta do Sesc, né? Enfim. Então fica o convite aí para as editoras, para, enfim, a indústria pensar mais nessa questão dos prêmios para os novos, para os livros que não foram publicados ainda, porque é realmente uma janela muito importante para esse espaço da indústria, né? Sim. E aí, falando sobre prêmio, dos livros que você leu recentemente, e aí pode ser publicado entre 22 e 23, os mais recentes, para quem que você daria um prêmio? Se você tivesse essa caneta. Você criou um prêmio e eu vou decidir para quem que eu vou dar esse prêmio. Mas um livro de estreante? Pode ser de estreante, mas eu queria um livro que é um livro que você leu por último. Tipo assim, eu queria muito que esse livro tivesse ganhado um jabuti. Eu daria um jabuti para esse livro. Precisa ser brasileiro? Não precisa ser brasileiro. Se quiser dar um gringo e um brasileiro, pode ser também. Tem algum que você leu por último? Mas os livros mais recentes, assim, porque são os livros que estão mais na pauta dos prêmios, né? Sim, mas porque um último que me tocou muito e que não é brasileiro, no caso, é um livro francês, na verdade, do Emmanuel Carrère, que chama Yoga. O Yoga, que é maravilhoso. Esse livro me deixou muito alucinada, porque eu acho que ele tem uma capacidade de escrever, que é algo que me interessa muito buscar enquanto escritora também, que você lê como se ele estivesse escrevendo à medida que você está lendo. Então, parece que aquilo nasceu ali na hora que você está lendo, mas a gente sabe que teve um trabalho laboroso, assim, de linguagem, de um escritor que tem um controle absoluto da narrativa e fala... Enfim, em suma, o livro é sobre os caminhos da loucura, né? De um neurótico obsessivo. E eu me identifico muito com esse tema. Eu acho ele é um autor maravilhoso. Está sempre nesse limite entre a realidade e a ficção, entre a loucura e a razão. E tem 2 cenas que eu acho primorosas nesse livro, no Yoga. Que são... Você leu o Yoga? Já li, é maravilhoso. Já leu? Sim. Tem aquela cena no início... Eu li depois uma indicação que a Aline Bay deu dele aqui. Ela também falou muito bem desse livro. A Aline fez um post sobre esse livro também, é verdade. Sim, interessantíssimo. É maravilhoso. Sim. E tem 2 cenas, que é uma cena de sexo no início do livro com a mulher dos gêmeos e outra cena com aquela pianista chamada Martha Argerich, que ele faz Enfim, ele fala dela tocando ao mesmo tempo que narra uma cena que ele está com uma personagem chamada Érica, que ela sempre olha para a esquerda, no caso, porque tem uma irmã que sumiu, né? E depois ela teve um colapso mental que faz com que ela sempre tenha esse tique para a esquerda. É maravilhoso. Nossa, ele junta isso... Não, e olha só isso. Só isso já... É incrível. E como ele junta isso com a polonese e o Chopin, da Martha Argerich, tocando... Caramba, tem umas cenas primorosas que eu jamais vou esquecer. Eu acho esse livro fenomenal. Maravilhoso. Então, esse é o premiado. Tem algum brasileiro que você gostaria? Tem muitos brasileiros. Eu fico com receio de falar um, porque são tantos. Tá, então vamos ficar no... Tá muito bem colocado já o Yoga, já, do Carrère. Que também é tão bambambam, né? Mas, enfim, é porque foi o último que, acho que por ele ser um neurótico obsessivo, mexeu muito comigo. Sim. Porque eu me identifico demais, assim. Perfeito. E aí eu queria te falar um pouco no Memória, né? Você traz aqui você traz pontos tocantes, sensíveis, duros, né? Tipo, vamos chamar de uma desromantização ali da relação mãe-filha, a relação entre as irmãs, até a relação com o próprio pai, tudo. Que na vida real a gente sabe que é bem assim, né? Por mais que exista o amor e tudo ali, a gente sabe que os problemas também existem. Não existe uma família que só vive de amor e de momentos bons e tudo. Mas eu queria te pegar esse ponto para perguntar, no campo da ficção, é mais fácil tratar desse tema ou é tão difícil quanto? Do ponto de vista da coragem, da energia que você coloca, em todos esses aspectos. Eu acho que qualquer ficção que seja, na verdade, tudo que se produz artisticamente tem o seu lugar de autobiográfico.
Então, eu acho que quando o autor se coloca num texto, ainda que você esteja escrevendo em terceira pessoa ou falando de uma vida que não tem nada a ver com a sua factualmente, é sempre o seu filtro que está por ali, é você que está tratando daquilo. Então, eu acho que, enfim, os grandes temas da literatura sempre passam por esses assuntos: a morte, o amor, Sim. A loucura, que são temas da nossa vida, né? Sim. E o que eu sinto, assim, é que é sempre muito difícil tocar nesses temas de uma maneira que eles não pareçam maniqueístas ou didáticos. Porque você tem que abarcar de um jeito complexo todos os lados de uma mesma coisa. Então, a gente vive numa sociedade que idealiza muito amor, que idealiza muito relação entre mãe e filha. E agora eu estou achando muito legal, porque estão vindo vários romances falando sobre a relação conturbada entre mãe e filha. Tem trazido bastante esse tema, né? Sim. Acabei de ler o Casas Vazias, da Brena Navarro, Sim, também, que trata desse tema. O Filha Primitiva. Total. Também, né? Tem muito livro tratando desse tema, o que é muito importante, né? Muito, porque a gente sempre romantizou, né? Romantiza demais essa troca, essa experiência ali, né? E é muito louco, porque assim, você ter raiva da sua mãe, ou você ter ódio em um determinado momento, ou se sentir abandonada, não exime o amor. As relações, elas não são uma coisa só, né? Eu acho muito importante e acho também sintomático que só hoje esse tema esteja vindo tanto à tona. Óbvio que tem livros clássicos, A Pianista, que é um livro maravilhoso, que é sobre uma relação entre mãe e filha. Mas são assuntos Mas era mais espinhosos. isolado, né? Eu sinto agora que tem muitos livros tratando desse tema, né? Sim. Acho que a questão da maternidade e relações ali mais interpessoais, principalmente entre mãe e filha, né? Eu acho que também muito das mulheres se conscientizarem disso, né? Porque durante muito tempo, sei lá, já ouvi relatos de amigas que pariram e que falaram: caramba, eu achei que quando meu neném saísse eu ia amar ele à primeira vista. E não, eu não amei à primeira vista. Sim. E esse relato antes era um relato que era para ser julgado, a mulher ser chamada de cruel, quando na verdade os sentimentos, eles não são uma coisa só, eles são cheios de complexidade, né? Sim. Até tem um trecho também no Sweet Tóquio da Giovanna Madaloso, que é um puta livro, inclusive eu acabei de ler, maravilhoso. Maravilhoso. E tem uma fala da mãe, né? Que é uma mãe que tem uma filha, mas tem uma vida executiva, trabalha numa produtora e tudo. Com um relacionamento bem conturbado ali com o pai da criança e tudo. E é uma filha praticamente criada pelo pai e pela babá. Porque realmente ela prioriza totalmente a vida, principalmente a vida executiva dela. E ela fala uma coisa, e essa criança some, né? A criança ela é raptada pela babá, que sempre quis ter uma filha nos braços e aproveita aquela oportunidade que tem uma criança naquele lar que ninguém está dando muita atenção para ela, fala: vou juntar essas duas coisas. É genial. Mas tem uma fala da personagem que ela cita exatamente isso. Ela fala assim: cara, eu só pari. A babá e você, se referindo ao marido, é muito mais mãe dessa menina do que eu, porque vocês de fato criaram ela, eu só pari. E é muito corajoso falar isso, né? Porque falar isso num tempo atrás, 20 anos atrás e tudo, uma mãe assumir isso, ela praticamente ela não ia ser cancelada, ela ia ser morta, né? Exato. Então, porque parir não é ser mãe, né? Exato, parir não é ser mãe, né? Criar, cuidar é ser mãe de verdade, total. Né? Então acho que é maravilhoso esse tema. E assim, eu tenho. Acho que a literatura está dando muita luz para isso e está trazendo essa discussão também muito em redes, em programas como esse que a gente está conversando sobre isso. Então, na verdade, a literatura está dando luz a isso e fazendo as pessoas discutirem mais sobre isso, né? O que é maravilhoso. Mas aí você falou ali também, a gente está falando dessa questão das mulheres e tudo, né? O Memória de Ninguém é protagonizado por uma personagem feminina que tem uma relação ali com o pai e tudo, depois que o pai morre, que vira uma outra relação dentro dela, que a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas eu queria te perguntar também se dentro desse contexto ali da mulher, da escrita feminina e tudo, se essa escrita feminina ela ainda encontra muitos nãos. E por que você acha? Se ela encontra, e por quê?
Eu acho que é muito difícil você diagnosticar e dizer isso aqui é uma escrita feminina. Porque só o fato da gente colocar esse rótulo já faz com que seja algo estanque, categorizado. E a gente sempre teve a literatura produzida por homens, sempre foi vista como uma literatura universal. Então, os temas tratados pelos homens são temas que cabem a todos. E quando, na verdade, nós, mulheres escritoras, começamos a falar de temas que até antes poderiam até vir à tona, mas sendo escritos por homens, que eram, na verdade, há várias personagens femininas na história da literatura clássicas que foram escritas por homens. Sim. Então, até o nosso imaginário foi construído em cima de personagens que foram escritas por homens. Sim. E, então, acho que é muito importante mulheres escreverem sobre mulheres. Porque por exemplo, isso que a gente acabou de falar, sobre a questão de ser mãe. Um homem jamais, óbvio que eu acho que a arte é para todo mundo. Exato. E que não existe essa coisa de lugar de fala na arte. Sim, perfeito. Um homem pode escrever uma mulher, assim como uma mulher pode escrever um homem. Mas eu acho que há temas que demoraram a começarem a ser abordados e que muitas vezes foram abordados só pelos homens. Então, ter um ponto de vista... de uma forma mais artificial, vamos dizer assim, completamente, né? Completamente. Sim. E é muito doido quando a gente fala de uma escrita feminina como se tivessem determinados temas que só interessassem as mulheres, quando na verdade são temas universais também. Porque no final das contas, aquilo que a gente estava falando antes, o tema da maternidade, ou então das transformações do corpo, ou então como se reconhecer no mundo que é dominado pelo patriarcado, são temas que pertencem a todos nós e que, em última instância, também estão falando... da morte, da vida, do amor, da destruição, da loucura, da razão. No fundo, é só uma forma de atravessar aquilo. Perfeito, ótimo ponto. E se você tivesse que eleger uma mulher na escrita, quem seria para você essa mulher? Assim, uma brasileira? Pode ser brasileira. É que eu sou muito fã da minha mestre, né? Da Carola Saavedra. Que... Enfim, eu já a conheci antes dela ser minha professora enquanto escritora. E eu acho muito impressionante que ela tem uma carreira muito longa, já são mais de 20 anos. E o que me toca muito, assim, nos livros produzidos pela Carola, é que ela se coloca sempre num lugar... A gente conversa muito sobre isso, mas são sempre travessias. Não são livros que é como se a escritora passasse por uma grande transformação para escrever um próximo livro. Então, são livros que abarcam uma travessia humana e que te jogam em outro lugar. É sempre uma outra descoberta e um arriscar-se em um outro trabalho. Eu acho que essa capacidade de se arriscar e de ter coragem, de fazer algo totalmente diferente e de buscar sempre o que não foi feito é o que me interessa muito enquanto escritora, e por isso eu admiro muito, assim. Então, essa escritora seria Carola, assim, para você. Sim. Não, é incrível. Ela é maravilhosa. Aí, enfim, podem falar porque é amiga, mas não, porque eu já admirava ela muito antes de ser minha amiga. Não, e ela orientou o livro que saiu esse livro, né? Então, só por si já valeria, né? Exato. Total. Pra gente tirar essa coisa do amigo. Que não significa também que são nossos amigos que não são excelentes no que fazem, né? Até porque eu quero ser amiga de pessoas que eu considero excelentes no que fazem. A partir de agora eu só quero ser amigo de gente assim. É o mínimo que eu espero. Eu tô brincando, né? Óbvio. Óbvio, tá. A gente tá brincando aqui. E o que você está lendo ultimamente? Nossa, Custódio, eu tô lendo coisas que tem muito a ver com essa escrita do meu segundo romance, né? Que é sobre o que, você pode falar? Eu acho que nem eu sei ainda direito o que é. Tá. Então, prefiro não falar. Tá bom. Vamos descobrir quando sair. Porque eu ainda tô tateando, assim, tentando entender o que ele... É muito difícil falar sobre o próprio livro, né? Mas, na verdade, essa temática, que é essa temática fronteiriça, e daí eu falei do yoga, são livros que eu tenho procurado e que mexem também com a estrutura de linguagem e ficam numa zona híbrida. Então, eu tenho lido... Teve o yoga, que eu li agora recentemente. Eu estava relendo um livro que eu acho maravilhoso, que não tem publicado no Brasil, que é de uma austríaca chamada Ingeborg Baumann, não sei nem se eu estou falando o nome dela certo, que ela foi
publicou a Todavia publicou um livro de poemas dela aqui, mas ela tem um romance que eu li numa versão portuguesa chamado Malina. Interessante. E que também foi um grande influenciador desse livro que eu tô escrevendo agora. E que eu acho que, certa vez, a Estação Liberdade, que traduz muito literatura alemã, disse que ia publicar lá no Brasil, mas eu já vi esse anúncio tem uns 2 anos e ainda não foi publicado aqui. Então, poxa, já está traduzido para o português, pois já em Portugal. Mas é um português até antigo, tem muita mesóclise e ênclise no texto, então ainda não é uma tradução teria que fazer uma outra tradução para ainda mais para o nosso português. Né? E daí eu estou retornando a coisas que tem um diálogo meio com esse livro que eu estou escrevendo. Talvez o Malina seja o mais importante. Tá. Perfeito, está falado, está dada a dica aí também. E que as editoras tragam, então, esse livro. Tomara. Já que tem essa referência já sua aí, que as editoras tragam para o Brasil. Eu até anotei aqui, porque vou querer ler a edição mesmo em português. Sim, olha, eu também tô depois doida dessa pra dica. ler. Tomara que seja verdade isso da Estação Liberdade. Vamos ver, então. Bom, você sabe que aqui a gente tem um momento aqui no pod que a gente chama de 3Es, que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Uau, para enaltecer... Eu acho que seria o que eu já falei, mas enfim, agora pensar em outro. Vamos outro aí. Além da Carola. Do Carré, né? Que eu tinha falado, do yoga. Pode ser pôr de trás para frente, pensar para emprestar. Claro, por favor. Primeiro. Porque para emprestar, eu acho que tem muito a ver com para quem você vai emprestar, né? Só que tem um livro que eu acho primoroso, e por que eu emprestaria ele se a pessoa me devolvesse, claro. Sempre tem essa questão, né? Porque o livro... vai, mas volta, viu? Principalmente esse, porque eu acho um livro incrível, que eu acho que deveria ter outra edição em português. Que o nome da autora é Aglaha Veterani. Não conheço. Acho que não conheço. Não, ela é praticamente desconhecida. Ela escreveu um livro chamado Por que a Criança Cozinha na Polenta? Uou. Que é um título maravilhoso. Ela é romena de expressão alemã, porque ela fugiu da ditadura romena junto com a família, que era uma família circense. Então, eles foram para a Alemanha, no circo, e era uma infância completamente devastada, assim, muito brutal. E ela escreve um romance em versos que bate justamente... Enfim, todo dia ela vê a mãe dela na cúpula do circo. A mãe dela era acrobata, pendurada pelos cabelos. Uou. Então, todo dia ela acha que a mãe vai morrer na apresentação noturna. E o pai, que abusa da filha mais velha. Tem toda uma ameaça em relação a serem retirantes... Ai, meu Deus, não é retirantes. Imigrantes. Em outro país. E essa coisa de ser uma família circense. Então, é como se... E aí, então, essa que é a questão do livro. Que toda noite ela vê a mãe e fica achando que a mãe vai cair. E daí ela inventa várias mortes para a mãe. E aí a irmã mais velha começa a contar uma lenda para ela que se chama A Lenda da Criança que Cozinha na Polenta. E aí ela pensa que enquanto ela lê essa lenda, que é tão dolorosa, da criança cozinhando na polenta, ela esquece a própria dor. Então, é uma infância muito brutal e que ela consegue extrair aforismos daquilo, dessa narrativa em versos, assim, e passa o romance inteiro. E tem uma frase dela... E tem tradução para português já? Então, por isso, esse livro foi publicado pela DBA, aquela editora, que na época tinha um selo chamado... Acho que Risco Ruído era o nome desse selo. E daí não existe mais para comprar. Há pouco tempo atrás, tinha um único livro dele na Amazon. É um livro, sei lá, de 130 páginas, curto. Pequeno, E que estava custando R$800. Uou! Bizarro. Então, precisa muito ser reeditado. Esse livro é incrível. Olha. Foi publicado em vários países. Esse livro é um fenômeno, assim. Então, já fica a dica aqui para as editoras também ficarem atentas a isso, Nossa, esse livro é maravilhoso. É incrível. Perfeito. Dica valiosíssima. E para enaltecer? Ou para esquecer, se quiser também, nessa ordem. Na sua ordem. Para esquecer... para esquecer, eu acho que se for para esquecer totalmente, já teria esquecido, né? Mas eu acho que tem livros que foram muito importantes na minha formação enquanto escritora, enquanto leitora, que se eu lesse com os meus olhos de hoje... E eu até prefiro não ler,
porque eu já tive essa tentativa, então eu tive várias questões em relação aos preconceitos de gênero, principalmente. Muitos livros escritos por homens que foram muito importantes na minha formação e que, lendo hoje, eu acho completamente, assim, misóginos em alguma instância, mas que eu jamais poderia tirar o valor estético deles. E que foram muito importantes até na minha abertura de pensamento, assim, em termos de linguagem mesmo, de trabalho com a linguagem. E que são livros incríveis, mas que eu prefiro até não falar o nome, mas que eu acho que precisam ser lidos com outros olhos. Porque são livros que são clássicos e eu prefiro não falar o nome deles. Mas os autores, você pode falar os autores? Ai, mas seria muito ruim, porque são autores que eu não, admiro muito. Não, fica tranquilo. Mas que tá eu acho que mas, não vale mas tá dado o recado. Tá dado o recado. E a gente sabe que tem, né? A gente sabe que Se tem for revisitar. também. Isso acontece na literatura, acontece na música. Em tudo, na verdade. No humor. Tem músicas da nossa época que a gente ficava cantando, que hoje a pessoa que escrevesse aquilo ali seria presa. Exato. Né? Sim. Então, acho que acontece em toda... É uma coisa... É cultural da sociedade, não quer dizer que é uma coisa específica da literatura, né? E eu acho que também toda a arte depende do momento em que ela foi produzida, né? Exato. Então, a gente tem que estar sempre pensando como era o contexto daquele determinado período. Total. Por isso que não pode colocar uma... Crucificar também. Porque senão você para de ler tudo que foi produzido há tempos atrás. Sim, perfeito. Tá super claro. E para enaltecer? Para enaltecer, já que eu já falei do Carrer... tem um livro que eu gosto muito, que foi publicado recentemente, eu acho que foi pela Alfaguara, que eu tinha lido a primeira versão em inglês e eu achei que eu não tinha entendido nada. E daí, quando eu li em português, eu vi que, na verdade... Você tinha entendido ou que você não tinha entendido mesmo? Que eu tinha entendido muita coisa, porque chama A Corneta. Sabe qual é esse livro? Eu não li esse livro ainda, tá na minha lista. Esse livro é lindo, da Leonora Carrington, que ela é incrível, porque ela é uma artista visual também, né? E ela foi muito... passou muito apagada na época dela. E eu acho que esse livro tem um frescor. A capa é linda. A capa, na verdade, é uma obra dela, né? Não sabia. Não sabia? Tem até uma página dela, se você quiser seguir no Instagram, que tem as obras dela, visuais. E ela está sempre trabalhando com esse terreno da fantasia. E o livro é muito legal, porque ele parte de uma realidade muito específica, que é uma senhora que recebe uma espécie de corneta, que é como é a tradução, mas é uma concha grande, que ela é praticamente surda, então ela coloca aquilo no ouvido e começa a escutar a conversa da família que quer levá-la para um asilo. E ela vai para um asilo e cada casa desse asilo tem um formato diferente, um iglu, um formato de não sei o quê. E aí ela entra para esse asilo, a princípio a história é totalmente realista, e aí depois a história ela desbanca para a fantasia, uma permissão assim de você ir para a fantasia, mas uma fantasia absolutamente real, porque fala de temas que são temas muito importantes, principalmente da relação entre mulheres, por meio de um universo muito fantasioso que não tem amarras. Então, é um livro que é muito livre, e isso me toca muito. Os livros que têm uma liberdade e que não significa uma incoerência ou uma maluquice de um autor que não sabe o que está fazendo, porque não é simplesmente uma escrita automática. É uma consciência e uma capacidade narrativa absurda, mas você usando elementos simbólicos, imagéticos, alcança muita sensorialidade também, para falar de temas que são esses temas universais, assim. Eu acho esse livro, A Corneta, perfeito, um livro fica a dica. Tá na minha lista aqui, então vou antecipar um pouco. É maravilhoso. Boa dica. E eu não sabia da história dela, da autora também. Que ela tinha essa coisa da arte por trás. E ela... Que demais. Inclusive, eu acho que ela teve aulas com o Rodorovsky, o Alejandro, do tarô, porque ela parte também de muitas cartas do tarô para fazer as obras plásticas dela. E ela foi casada, eu esqueci com quem ela foi casada, mas com um cara que era super bam, e que ele ficou, Marx Ernest, ficou super, se eu não me engano, era ele, conhecido e ovacionado, enquanto ela foi apagada. Sendo que ela era uma artista visual, assim, impressionante, e uma escritora fantástica.
O que aconteceu muito, né? Aconteceu na muito. sociedade, de textos ser escrito por mulheres assinados pelo marido, né? Total. Tem muita coisa nesse aspecto, né? E da não divulgação, né? Porque quantos anos demorou para ser publicado em português? Exato. Bom, então vou antecipar, porque a história é maravilhosa. É ótima. E assim, você vai. Nossa, perfeito. Na lista total aqui já. Bom, eu queria falar um pouquinho mais do Memória de Ninguém. Primeiro que é um livro... Esse livro é lindo, gente. É maravilhoso, sério. Não é porque a gente está aqui. Você sabe, quando eu li o livro, eu comecei a descrever já no meio, no começo, no fim, falando, citando os trechos e tudo. Que realmente é incrível. O texto é muito particular, é muito especial mesmo, assim. É muito seu, assim. É muito proprietário. De verdade, assim mesmo. Eu fiquei muito, muito tocado com o livro, com a história. Essa capa linda e esse título que é maravilhoso. E eu queria, até antes da gente começar a falar dele mais especificamente, perguntar do título. Como você chegou no título? Sempre foi esse tudo? E esse título é maravilhoso, né? Ai, que bom. Memória que você de gosta. Ninguém Cara, demorou muito para chegar a esse título, na verdade. O título inicial que me falaram, Helena, isso parece um romance histórico. Era o número da casa, 1757. Tipo, nada a ver, não fala nada, né? Mas eu acho interessante também não falar nada, mas parecia uma data. E daí eu só descobri o título quando, na verdade, quando teve essa publicação na Granta do primeiro capítulo, eu precisei dar um título, porque eu falei, bom, vai ser o título do que quando vier o livro já é bom estar conectado. E daí eu joguei o tarô para descobrir o título e foi muito doido, porque eu estava muito atormentada com qual seria o título e foram coisas muito sincrônicas, porque eu tenho um tio, Nauro Machado, que era um grande poeta maranhense, assim, que, enfim, é traduzido por muito inteiro e sempre foi considerado Fernando Pessoa maranhense. Que demais. Rei dos sonetos, mas ele sempre foi um cara que viveu a vida produzindo muito, a produção incessante, e que nunca ligou para os holofotes. Então, já foi convidado para as academias brasileiras de letras, para a Academia Maranhense, sempre recusou esses convites, porque não era isso que o interessava. Mas ele produzia muito. Por que eu estou falando dele? Porque, além de ser um excelente poeta, quando eu estava nessa questão do título, para mim, uma das coisas dessa personagem, ela tem muito medo de não deixar nada no mundo. E de passar pelo mundo invisibilizada. E daí eu falei, cara, tio, me dá uma luz. E aí eu abri um livro do meu tio. Olha. E tinha esse poema, que aí depois eu até botei no livro, na hora do enterro do pai, que eu coloquei. Que é um verso de um poema dele, que é o nada é ser memória de ninguém. E a grande questão da personagem desse livro, que é o nada ser memória de ninguém. Exato. E daí, quando eu vi esse verso, eu falei, meu Deus, memória de ninguém. E porque também cria essa Daqui, né? Exato. Nada sem memória de ninguém. É isso, por isso que está entre aspas, porque é um verso do meu tio. Interessante. Mas é isso. E é um título que é muito ambíguo, né? Que dá margem a muitas interpretações. Não, o título... Você escreve um livro já só a partir do título. Eu sei que vê ao contrário. Mas se você pensar nesse título, Memória de Ninguém, aqui você tem um caminho gigantesco para escrever em cima, né? Que realmente Memória de Ninguém é um espaço tão de solidão. Que eu acho que a pior coisa que a gente sempre vai querer ser lembrado por alguma coisa. E você pensar que ninguém vai lembrar ou de você, ou da sua história, ou absolutamente nada sobre você, é muito desesperador. É muito desesperador. E é um lugar muito solitário, né? Porque a única coisa que sobra, né, depois que você vai, são as memórias. Exato. Tem até a epígrafe do livro, é uma frase da Helena Garro, daquele livro Memórias do Porvir, que é eu sou só memória e a memória que se tenha de mim, alguma coisa assim. Que é isso, a gente só é memória depois que a gente vai. Enfim. Não, perfeito. Não, excelente. O título é realmente muito bom. E aí, você contou um pouquinho aqui do... É uma ficção, obviamente, mas que parte de uma coisa, de uma experiência muito sua, né? Sim. Tem muito de você nesse livro? Como eu disse, eu acho que sempre tem, né? Sempre tem.
Eu nunca quis... Eu tenho uma certa implicância com essa questão da autoficção, porque eu acho que é um termo que gruda muito o autor no que ele produz. Eu acho que esse pacto ambíguo entre a realidade e a ficção, qualquer obra de arte faz isso. Cria um pacto ambíguo, ainda que seja escrito em terceira pessoa, como eu já tinha falado. Mas eu acho que sempre tem muito da gente, né? A Garra Verani, que eu até falei da criança que cozinha na polenta, ela tem uma frase que é assim: a imaginação é autobiográfica. E eu acho que é isso, a imaginação é autobiográfica. Tem coisas factuais que estão muito grudadas na minha vida, de fato, a morte do pai. Eu tenho 2 irmãs também, minhas irmãs não são gêmeas, por exemplo. E tem muitas coisas factuais que realmente aconteceram, mas eu não saberia dizer o quanto de factual e o quanto de imaginação em cima da realidade. Não dá para dar esse percentual. Então, eu acho que sempre é muito nosso, né? Um paralelo ali entre as duas coisas, talvez, né? É o que mais a gente vai encontrar. Sim. E, obviamente, que o luto aqui, né, é um ponto bem importante, bem central aqui do texto. Quais foram assim, os livros que você leu, que mais te inspiraram nesse tema? Você chegou a ler um pouco mais específico sobre isso? Sobre o luto, né? Sobre o luto. Na verdade, eu li mais sobre o luto depois que eu já tinha escrito o livro. Um livro que me acompanhou muito porque ele é um livro também escrito em tópicos, como tudo que ele faz, meio que o anti-romance, o Barthes, o Diário do Luto. Mas ao longo da escrita eu tentei trabalhar o meu luto pessoal e eu nem conseguia dizer que aquilo ali era um luto. Depois que eu entendi que a crise tremenda após uma morte, que faz você lidar com a passagem do tempo e com as suas próprias questões, isso tudo proveniente de um luto, que eu fui entender melhor o que era o luto, mas eu acho que foi uma investigação do meu próprio luto pela perda do meu pai. Então, eu não estava muito ligada em outras coisas que tivessem sido produzidas sobre isso. Na verdade, eu li muitos livros sobre o luto depois de já ter escrito. E teve algum que você fez uma relação mais direta? Eu acho que muito o Diário do Luto, do Barthes mesmo. E não por uma relação direta, mas pelas coisas pontuais que ele fala sobre as diferentes etapas do luto. Muito mais, assim. Que é importantíssima, né? Até onde vai, né? E o que vira depois, né? Sim, e que também não é algo que seja muito categorizável ou separado no tempo. Eu tô doida para ler o livro da Natália. Tem gente que até define isso cronologicamente, né? Exato. Que é uma loucura também, né? Depois de 4 semanas... o que é bizarro. Por exemplo, para os chineses, eu até tenho uma fala do meu livro que... enfim, que são coisas que vão te atravessando ao longo da escrita, mas que eu descobri quando eu estava escrevendo que para os chineses o luto de um pai e de uma mãe dura 3 anos. E aí tem uma frase que eu cito no livro, que é do Oliver Sacks, que ele fala assim, quando alguém vai embora, leva o ponto de vista dessa pessoa sobre a gente. Isso é maravilhoso. E é meio que isso que eu senti quando meu pai foi embora. É maravilhoso. Que ele levou uma parte minha. E aí eu já não me reconheço mais naquele lugar onde ele me colocava. E eu acho que isso é uma surpresa tão grande da gente com a gente mesmo, que não tem como comparar com outras coisas. E hoje em dia tem muita literatura sendo produzida sobre o luto, né? Que eu acho que vem muito dessa incapacidade de você falar sobre, daí você resolve escrever. Sim, sem dúvida. Você tem a protagonista aqui, né, carrega assim uma solidão, uma raiva, ao mesmo tempo que tem um amor absurdo, incondicional ali, né, pela figura do pai e tudo. É possível encontrar ódio no mesmo lugar que encontra amor? Você passou muito por essa reflexão quando você estava escrevendo? Eu acho que eu sou uma pessoa muito atormentada por culpas que nascem justamente de eu achar que os sentimentos não são ambivalentes. Que o amor não contém raiva, ou que o amor não contém ódio, quando, na verdade, eu acho que isso tudo é criado pela nossa sociedade e por narrativas que, de alguma maneira, são maniqueístas, que sempre apontam para um lado ou para o outro, como se tudo, na verdade, não fosse uma coisa só. Enfim, eu acho que a gente ama e tem raiva. É muito difícil você ter muita raiva de alguém que você não ame. Então, acho que está tudo caminhando sempre muito junto, ainda mais em relação aos nossos pais, né? A relação com o pai, com a mãe. É uma relação que é muito conturbada e que sempre tem gente que fala a culpa é sempre da mãe, a culpa também é do pai. Mas, enfim, por mais que você crie uma criança com todo empenho,
pode ser que a culpa vire o excesso de amor. Então, sempre tem uma lacuna. Aham. E os sentimentos são conflituosos, assim, não tem como separar. São no mesmo tempo, são numa cronologia diferenciada, né? Numa cronologia de tempo, Sim. assim. É. Eu acho que são no mesmo tempo, assim. Que é óbvio que às vezes você está simplesmente só amando uma pessoa, um par romântico, uma mãe, um Exato. pai, uma irmã. Mas eventualmente daqui a pouco essas coisas começam a conviverem ao mesmo tempo. Porque também o outro é sempre uma projeção nossa, né? Então, sempre tem esse jogo instável. Exato. E se muda do outro lado, é um espelho. Acaba total. refletindo também do seu. Eu achei tão interessante isso, de jogar essas duas coisas de uma forma mais natural, assim. Porque eu acho que, assim, o que me incomoda muito, assim, muita coisa que eu leio, assim, e que eu acho que hoje, enfim, sempre existiu, na verdade, mas é um certo didatismo em relação aos personagens, e é isso, como se tudo fosse estanque, como se as coisas elas não se entremeassem. Exato. E eu acho que grandes livros fazem isso, né? Na verdade, as coisas não são maniqueístas. Exato. Perfeito. Acho que tira lá das entranhas mesmo isso. Sim. E tem que sair das entranhas. É só nas entranhas que a gente consegue enxergar. Total. E se dar conta dessas coisas, né? Tem um trecho do livro, eu vou colocar entre aspas aqui, que fala: se vocês fossem filhos da Elvira, eles ficam alegres só de ver o pôr do sol. Minha mãe costumava dizer: para mim, o entardecer é a hora mais triste do dia, porque sempre exige novos começos. É a fala da personagem, né? Sim. E até fazendo um paralelo aqui com um livro que eu também li recentemente, que é A Estrada, do McCarthy, que é uma história entre o pai e o filho, né? Que eles estão fugindo e tudo, de um ambiente mais de guerra, de conflito e tudo, e estão procurando um norte, os dois. E uma relação ali de muita dependência um do outro e tudo. E o filho pergunta pro pai: pai, qual foi a coisa mais corajosa? E eles vão sofrendo muito, porque vai faltando comida, eles vão ficando doentes e tudo, numa situação de calamidade. E aí, os lugares para dormir, dorme no chão, dorme nas estradas, dorme em qualquer lugar. E aí o filho pergunta pro pai: pai, qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na vida, em algum momento ali dos diálogos? Aí ele fala: foi levantar da cama hoje. Uau. Porque realmente, né, naquela situação era um movimento de muita coragem acordar, né? Acordar e se levantar. E aqui eu acho que essa frase da personagem, né, que fala, né, que entardecer é a hora mais triste do dia, porque sempre exige novos começos. E a gente sabe o quanto a gente quer novos começos, mas a gente sabe também o quanto eles são difíceis. Sim. A gente tem que abrir, muitas vezes, quebrar muitas paredes para os novos começos, né? E aí eu queria te perguntar em cima disso 2 pontos. Primeiro, a sua opinião sobre essa frase, essa coisa da dificuldade de levantar. E segundo, o que faz você levantar hoje da cama? O que te tira da cama hoje em dia? Eu sei que eu dei uma volta, mas é dentro desse contexto. Nossa, mas eu achei muito linda essa associação que você fez. Eu não li esse livro, já ouvi falar muito dele, vou até botar na minha lista. É muito bom esse livro, é incrível. Eu acho que a gente sempre tem que estar se reinventando, né, para suportar o mundo. E cada dia é um dia, então é muito difícil responder essa pergunta. Só que eu acho que essa sensação, e depois eu tive esse retorno de leitores que falaram dessa frase específica que você falou, parece que ela é reproduzida também em muitos outros livros. Inclusive tem alguém que me falou sobre um livro da Carla Madeira, que eu não sei qual é, que também tem algo semelhante, mas eu sempre senti, isso está muito vinculado a mim, sempre que dá 6 horas da tarde, que o sol está indo embora, que falam até que tem até um nome para isso, a hora... Tem. A Maria Bethânia, cantora, ela fala, né? Ela fala que a pior hora do dia para ela é o horário do pôr do sol. Pois é. É uma angústia, uma sensação de peito asfixiado. Uma loucura. E, assim, apesar de ser lindo visualmente e tudo, mas tem essa coisa. Tem, muita gente sente. Eu acho que tem a coisa também de ser um dia a menos. Talvez inconscientemente, sabe? Talvez. Tipo,
Eu vivi um dia a menos, né? Passou um dia, Total. entendeu? Do que eu tenho aqui, sabe? Também pode ser. Eu pensei nisso agora, nunca tinha pensado, pra ser sincero. Pode ser. Mas acho que tem um pouco de angústia, apesar de ser um momento bonito, as pessoas amam ver o pôr do sol, fotografar e tudo. Eu particularmente gosto muito, Sim. mas tem uma tristeza embutida ali. Esteticamente é belíssimo, né? Mas e também talvez tenha a ver também com essa, pensei agora. Com essa com esse borrão de que não é nenhuma coisa nem a outra coisa. Exato. E aí aquela zona indefinida que traz, acho que a nostalgia também vem de um lugar de indefinição, né? É um momento muito nostálgico, assim, eu acho, triste mesmo, muito triste. Sim, total. Bom, eu posso ler um trechinho aqui? Claro. Deixa eu só pegar a página certinha aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, você tem vários bloquinhos. Né? Tem muitos bloquinhos. Tem muitos bloquinhos. E ó, esse é demais. A maior parte da vida antecedia os sonhos abraçando o travesseiro. E ainda hoje vive esse empenho, que é acordar todas as manhãs e não esbarrar em ninguém. A mesma cama todos os dias, o velho colchão com seus espinhos que espetam, feito apenas atravessando o travesseiro. Mas, ao contrário delas, mansas toda a vida, os espinhos são bárbaros como espadas. E então, quando desperto, vem a ausência profunda, como se não existisse chão algum após o limite da cabeceira. Como se eu fosse cair em queda livre, despencando sem ninguém que me ofereça a mão, sem o ranço matutino da boca alheia, que atenta para a vida com o outro gosto. E o pau que desperta junto com o sol, o membro duro que os homens encaram como um troféu que lhes é dado todos os dias, e que não raro vai contra a minha vontade, porque eu quase nunca quero um pau dentro pelas manhãs. Essa ânsia alheia que ameaça os inícios nos torna a saída do sonho menos dura, porque é difícil a saída do sonho. A saída do sonho é como um pesadelo, pois nos sonhos as coisas acontecem sem que se saiba que elas estão acontecendo. No sonho, as coisas seguem sem blasfêmias, isentas de qualquer espécie de solenidade ou cautela. As coisas nem estavam e nem estarão. Nos sonhos, as coisas estão porque são. A vida no sonho só tem o presente, que é a própria vida. Maravilhoso demais isso. Ai, que lindo você lendo. Obrigado. E eu queria te perguntar, em cima disso, obviamente a gente está finalizando aqui, que é um trecho que fala tanto de sonho, no sentido real do sonho, né? De dormir e sonhar, mas também no sentido mais amplo dos sonhos, né? Do que se almeja e tudo. Eu queria te perguntar, você tem sonhado com o quê e o que te deixa mais inquieta hoje, já que esse texto também fala tanto de inquietação? Uau! Primeiro que assim, ouvindo você ler, é muito doido isso, que você pensa, meu Deus, como é que eu escrevi isso, né? Tipo, isso saiu de mim? Mas, enfim, essa coisa da magia da escrita, mas tem essa coisa de que sempre foi uma reflexão minha, que é óbvio, se não teria escrito, da coisa do sonho ser sempre um momento presente, porque você não vive no futuro nem no passado. No sonho você está vivendo enquanto está acontecendo, então não existe essa ansiedade nem essa nostalgia. E eu acho que é uma das coisas que todo mundo procura, né? Todas as religiões, todas as filosofias buscam esse lugar da presença. Cara, eu tenho tido sonhos muito, muito, muito loucos. Muito, assim. Mas, enfim. Eu sonho muito, Custódio. É mesmo? Eu tenho sonhado bastante. Acho que tem períodos em que você sonha mais, né? Sim. Engraçado, é um sonho até meio realista demais, assim, mas que não terminou de uma maneira realista. É porque foi o sonho que eu tive essa noite passada, então vou falar dele. Por favor. Eu estava numa espécie de festa e estava com
Com um parceiro que eu amava muito nessa festa, que não é reconhecível, não é alguém que eu reconheça. Literalmente, na realidade. Mas eu sabia que no sonho eu amava muito esse homem. E ele dizia pra mim que aquela ali era a última vez que a gente estava se vendo. E daí eu comecei a chorar muito no sonho. Eu chorava de me tremer. E de repente eu fui lançada num maremoto e tinha umas ondas enormes. Eu já estava na Alemanha, não sei porquê eu estava na Alemanha. Só que na Alemanha, na orla desse sonho, tinham umas ocas, como se fosse uma comunidade indígena. Então misturou muitas referências, sabe? Sabe, sei lá porque a cabeça faz essas armações. E é isso que eu fico intrigada com os sonhos. Os símbolos que os sonhos fazem com que se juntam, que depois você fica na sua mente racional, que é essa coisa dos acordos que ligam os sentidos, tentando interpretar. Mas aí, só para fechar, que era que eu ia falar sobre essa coisa do sonho? Ai, me perdi. Lembrei. Que esse livro que eu falei, A Corneta, da Leonora Carrington, eu acho ele muito interessante por conta disso, porque ele vai te dando vários símbolos e ela vai fechando isso na narrativa. E você vê que eles não são provenientes da loucura, que, na verdade, eles são provenientes da mais absoluta razão, sabe? Enfim. Perfeito. Tá contado, explicado. Que bom. Não, e você vê, né? Um sonho... A partir desse sonho, você poderia criar muitas histórias. Muitas, Até a história dele mesmo. Total. A sequência que ele surgiu para você. Eu tenho que você contando, muito. a gente fica... Você vai visualmente pensando. E é uma história. Sim. Né? Se você tentar encontrar um sentido... Você vai encontrar. Sim, e o que eu tenho pensado muito, essa questão da água, né, dos maremotos, eu tenho sonhado muito com maremoto e com coisas com água, com enchente, tá? E sei lá, a visão junguiana é que quando você sonha muito com água, você está muito tomado pelas próprias emoções. Então talvez sejam muitas emoções que estão em turbulência, que elas aparecem na hora do sonho em formato de água, sei lá. Sim. As emoções, eventualmente, que você está muito, muito... como é que fala? Mergulhada também nessa coisa do próximo livro e tudo também. Então, as emoções também ficam mais afloradas, né? Pode ter a ver. E mergulhar. E tem um sentido do mergulhar também. Com certeza, pode ter a ver mesmo. Talvez por isso que tenha tanta água. Sim. Interessante essa interpretação. A gente fica interpretando. Mas é um livro também que... enfim, que é denso também. Eu acho que eu não sei escrever coisas pianinho. E talvez por isso eu fique tão atormentada. E é isso, atormenta também. Sim, tem tormenta também. Tá vendo? Porque são sempre assuntos densos, profundos e trágicos. Não, perfeito. E por falar em assuntos densos, eu imagino também que vai vir algo nesse sentido no próximo. E só pra gente fechar aqui, eu queria te perguntar o que você pode falar desse novo? Você está escrevendo? Você acha que tempo você acha que você já vai publicar? Como é que você está? Ou você está respeitando muito essa questão do tempo, como você também falou aqui durante o episódio? Então, acho que eu estou respeitando muito essa questão do tempo. Eu acho que eu dei um primeiro ponto final, como eu tinha te contado antes de começar a semana passada, mas que esse primeiro ponto final não é um ponto final, né? Que, enfim. Então, acho que ainda vou trabalhar muito nele. Não tenho a mínima ideia de quando ele vem. Ainda também não sei nem falar sobre ele. Eu ainda estou tentando entendê-lo, sabe? Mas estou feliz, porque foram 3 anos e 4 meses dessa vez. Uou! Imersa nesse processo, que tem a ver com esse mergulho, né? Imersão. Mas, enfim, espero que ele nasça. Que ele nasça. Que ele já está bastante gestado, né? Pois é. Maravilhoso. Então, a gente está chegando aqui no final. Eu queria te agradecer demais. Eu que te agradeço. Parabenizar pelo livro. Gente, por favor, leiam esse livro. Esse livro é lindo. É sério, é paixão por esse livro, por esse texto. Fica aqui já super dica. Eu já dei dica lá já postei o livro, já fiz vídeo, já falei bastante dele lá na nossa página, no Instagram e tudo, no TikTok também. Mas fica aqui mais uma vez a dica do livro. E obrigado pelo papo. Obrigado. Eu que te agradeço, Tô mega ansioso já aí pelo seu segundo, sem querer botar uma pressão, mas já botando.
pelo seu segundo texto aí, pelo seu segundo romance. Espero que venha logo aí. Não tenho dúvida da qualidade. Depois de você ter produzido esse, não tenho dúvida do que está por vir aí. Queria te agradecer demais aqui pelo papo. Uma delícia. Obrigado por todas as referências que você trouxe. A nossa audiência adora referências novas, autores que a gente não tinha falado aqui ainda, e você trouxe alguns. Então, super obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo seu trabalho e vida longa aí para sua escrita e para você, tá? De verdade. Vida longa pro podcast também, que é muito importante. Um podcast assim que converse com os escritores de uma maneira tão profunda, que fale de tantos temas. Que legal. Obrigada, fiquei muito feliz por ter participado. Imagina, obrigado você. A gente que tá feliz de ter tido você aqui com a gente, tá bom? Obrigada. E quando tiver outro romance, então já ficou convidada também para vir falar dele aqui, tá bom? Obrigada. Imagina, obrigado a você. Gente, então, super obrigado aí, obrigado pela audiência, de ter ficado aqui com a gente nessa uma horinha. Não deixe de assinar o canal aí, para toda vez que a gente tiver episódio novo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Não deixe de comentar aqui embaixo também quem vocês gostariam de ver aqui, de ouvir aqui no Pod, como próximos convidados, que a gente vai, obviamente, a gente vai fazer aí todo o trabalho para tentar trazer também esses escritores, essas pessoas que também estão falando de livros e tudo, que tem vindo com frequência aqui também. Então, super obrigado pela audiência aí, e a gente se vê logo no próximo episódio, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê.